TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 10 de janeiro. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar as mudanças na aposentadoria, de reforçar a importância das doações de sangue no início do ano e de valorizar o projeto Conexão Verde. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com a Rayane Carvalho, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre a Belmax. Boa tarde, Rayane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Um prazer te receber aqui no programa, inclusive a primeira convidada desse 2026. E, Rayane, antes da gente começar a falar sobre a Belmax, queria que você fizesse uma apresentação para o nosso público. Oi, gente, boa tarde, feliz ano novo. Estou começando o ano na televisão, então eu espero que tragam boas energias, caminhos abertos, não só para mim, mas como para vocês também que estão assistindo. E, Rayane, hoje viemos, como eu já adiantei para o nosso público, conversar sobre a Belmax. Queria que você explicasse o que é essa marca. A Belmax é a minha marca, né? É a minha história e é o meu propósito. A Belmax surgiu despretensiosamente e hoje tem mudado a minha história, mudado minha vida. Dedico a minha família, que está todo mundo assistindo, eu espero. Bel é uma homenagem à minha mãe. Eu sempre conto essa história, mas eu nunca vou cansar de contar, porque todo o mérito da vida minha mãe merece. Então, Belmax é uma homenagem à minha mãe, que se chama Isabel. E, enfim, é a minha história, né? Eu desenvolvi a fórmula do meu creme e fazia bem artesanal em casa, no balde lá, com a colherzinha de pau. E com o tempo, com a minha força de vontade, com o caminho que Deus me deu, eu consegui legalizar a minha empresa primeiro, com a ajuda da minha contadora maravilhosa, e legalizei os meus produtos. Antes, eu fazia no baldinho e hoje eu contrato uma indústria que produz os meus produtos para mim. E a gente tem que explicar só para o nosso público quais são esses produtos. São produtos para cabelo, não é mesmo? Isso, são produtos para cabelos crespos e cacheados. Com o tempo, eu nem era da área, nem nada, mas eu desenvolvi a fórmula desse creme por conta da minha dificuldade de cuidar do meu cabelo. Como eu falei, era uma coisa despretensiosa. E aí, com o tempo que foi crescendo, eu passei a me especializar na área. Hoje, eu tenho feito alguns cursos, sou especialista em curvatura, ainda faltam outros, mas eu sou especialista em curvatura e atuo na área hoje em dia. E a gente pode perceber, por conta de uma necessidade sua, foi criado um produto que atende toda uma demanda da população, não é mesmo? Exatamente. Porque na época, quando eu era criança, e eu acredito que não só quando eu era criança, quando muitas mulheres que têm a curvatura, né, cabelos com curvatura, sentiam essa dificuldade. Hoje não tem tanta, mas antigamente tinha, não tinham tantos cremes para cabelos assim, então muita gente alisava, perdia um pouco a identidade por conta disso, por conta da dificuldade do cuidado mesmo. Mas hoje em dia tudo tem melhorado bastante. Como você aproveitou, falou já a palavra identidade, queria perguntar justamente qual é a importância desse produto, qual a importância de todo o resultado, vamos dizer assim, para poder manter o cabelo da maneira que você gosta, qual a importância disso para a sua identidade? Para mim é extremamente importante. Além de tudo isso, eu acredito que seja a história, né? O nosso cabelo é assim por conta de uma história toda. E eu sempre falo isso. A minha fórmula foi a minha avó que lá atrás, como cuidava do meu cabelo, ela tinha lá a formulazinha dela, que eu aprimorei. Mas é uma história ancestral. Então, além de tudo, de ser uma identidade assim, fisicamente, é uma identidade da nossa história, que eu acho que está afirmando isso é muito importante. Eu acho que é a importância do meu trabalho também, não só afirmar a aparência, como afirmar a história também. Reafirmar. Reafirmar, realmente um ponto de reafirmação para
dar toda essa liberdade para as pessoas. E eu queria perguntar um pouco sobre qual é a importância quando as outras pessoas usam. Tem, claro, esse aspecto mais pessoal, o creme que você usava para o seu cabelo, mas quando alguma outra pessoa chega em você, fala que o produto foi bom, que fez bem para ela, que justamente pode fazer a pessoa reafirmar a própria história, como que você enxerga essa situação? Eu enxergo de muita responsabilidade, né? É uma responsabilidade e tanto você lidar com a imagem de outra pessoa. Mas eu acho que, para mim, é a certeza de que eu estou no caminho certo e acho que eu me sinto muito mais importante por isso, porque eu estou mudando a forma de uma pessoa se olhar no espelho, eu estou mudando a forma de uma pessoa se enxergar sabe, eu acho isso acho que é o meu caminho mesmo, é muito bom, é importante para mim. E a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo que esse trabalho, além, é claro, do reconhecimento que chega para você das pessoas que chegam realmente até você de uma maneira pessoal, foi reconhecido em outras instâncias também, não é mesmo? Sim, eu recebi uma homenagem recentemente na Câmara dos Vereadores do Rio, por conta disso, por conta de um trabalho feito, porque a Belmax, além de ser a minha marca, e eu sempre estou falando isso, eu tenho um projeto social independente, onde eu atendo crianças de onde eu moro gratuitamente, ensino elas a cuidarem do próprio cabelo, falo da diversidade dos fios, porque nenhum cabelo é igual ao outro, e faço para elas o que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim quando eu era criança, né? E aí esse projeto social que muda várias histórias foi reconhecido na Câmara e eu recebi uma homenagem por isso. Foi muito importante. Foi no Dia do Empreendedor, né? E eu tive um momento de fala. Foi bem legal, contei um pouquinho da minha história, outras pessoas puderam saber da minha história, e aí eu recebi uma homenagem do vereador Diego Faro. Foi muito legal para mim. E falando ainda sobre essa questão do projeto social, como que é para você ter essa interação com as crianças? É ótimo. Eu acho que eu amo, né? Eu amo, acho que, sabe, é meu combustível. Saber que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém que vai crescer e vai se lembrar do trabalho que a gente tem feito, sabe? Aí eu ensino uma a cuidar do cabelo da outra, mas elas têm que estar bem na escola para poder cuidar do cabelo lá, né? Uma cuidar do cabelo da outra, para entender sobre isso, sobre a diversidade. Quando eu era criança, era só trancinha. E não eram essas bonitas que a gente vê hoje em dia, não, tá? Então, para elas saberem se arrumar, ter vaidade, sabe? Eu acho muito legal. Tá na formação, né, dessas crianças, é bem legal também. E é um tópico que é bem interessante da gente destacar, que não atinge só as pessoas, atinge justamente as crianças, Exatamente. e justamente por atingir as crianças já vai formando um conhecimento, já vai formando conhecimento que, consequentemente, já vai ser levado para uma próxima geração, porque quando a pessoa cresce, a pessoa também transmite esse Quando conhecimento. você compartilha seu conhecimento, ele vai se multiplicando e é bem legal. Não se esquece, né? Exatamente. E eu queria perguntar para você, Rayane, agora um aspecto voltando para uma parte mais pessoal, levando em consideração quando você começou a expandir um pouco, não quando você fazia a fórmula para você, mas quando você começou a expandir, começou a crescer até esse momento de agora. Como é que você enxerga essa sua caminhada com a Belmax? Olha, eu vou te falar, essa semana eu fiz com a contadora o balanço, né, do ano, porque agora tem que prestar conta agora em janeiro. Então, a gente fez isso, eu sempre vou passando para ela mensalmente. E feito isso tudo, estou falando de números, mas também de histórias, porque como eu faço basicamente tudo sozinha, eu não sabia que eu tinha caminhado tanto. E isso sei lá, eu fiquei surpresa, sabe? Porque a gente fez um investimento, então a gente cobriu o investimento e ainda tem um lucro para investir. Inclusive, queria dar um spoiler aqui. Vou estar lançando esse mês mais um produto novo da Belmax, né? Que é bem legal. E sobre crescimento pessoal, eu andei fazendo alguns cursos também para que eu pudesse gerir, né? Para poder, né, cuidar da minha empresa. E sem perceber, acabei me tornando de fato uma empreendedora, né? E é muito legal. Esse ano, agora de 2026, vou colocar em prática tudo que eu aprendi e vou continuar caminhando para poder crescer. Perfeito, Rayane. E eu queria perguntar agora num aspecto mais local. Queria perguntar qual a importância de um produto surgir e ser baseado aqui na cidade de Petrópolis para você. Olha,
Eu não tinha pensado nisso, sabe? Aqui em Petrópolis tem ótimos profissionais da área, inclusive tem uma que eu fiz até um curso, ela é referência para mim, e eu nunca imaginei que eu pudesse, né, chegar nesse ponto de ser um produto, inclusive já fui reconhecida por isso aqui em Petrópolis. Em 2023, eu recebi um prêmio de empreendedora negra de destaque na Semana da Consciência Negra, e para mim é muito gratificante, é uma sensação de dever cumprido. Espero poder estar mais presente com os meus produtos, mais presente na minha cidade, que é uma cidade, não puxando sardinha, mas eu sempre falo sobre a origem ancestral, é uma cidade que carrega a nossa ancestralidade, os meus produtos têm isso. As fórmulas são fórmulas que foram desenvolvidas pelos ancestrais, então eu acho que é um encontro legal de histórias, e eu espero poder, esse ano de 2026, estar mais presente não só com os meus produtos, mas com os meus serviços também. Perfeito, Rayane. Tem mais algum ponto que você queria destacar, tanto sobre a Belmax, quanto sobre a sua história mesmo e a cidade? Eu atendo agora, porque algumas pessoas entram em contato comigo pelas redes sociais perguntando se eu atendo em Petrópolis. E sim, eu atendo em Petrópolis, atendo no Salão da Juliana Marques, na Rua Tereza, com horário marcado, esse mês de janeiro, por quinzena. Então, queria fazer um convite para você que está me assistindo, se quiser adquirir um produto, se quiser conhecer o meu trabalho, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, marcar um horário, e eu vou estar lá com o maior prazer para atender vocês. Perfeito, Rayane. Eu agradecer muito sua presença aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. E, mais uma vez, feliz ano novo, né? Feliz Aproveitar ano que essa novo, primeira edição. Feliz ano novo, gente. Queria mandar um beijinho pra minha mãe, porque Pode, senão claro. já viu, né? Mãe, um beijo. É tudo por você. Tia Creuza, tia Heloísa, minha família, Camila, as crianças. E muito obrigada, gente. Até já. Daqui a pouco eu tô aí. Perfeito, Rayane. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com a Eliane Custódio,
que veio conversar um pouco com a gente sobre o Banco de Sangue Santa Teresa, ainda mais sobre as necessidades do Banco de Sangue nesse início de ano, nesse início de janeiro. Tudo bem, Eliane? Boa tarde. Boa tarde, Hugo. Mais uma vez, né? Muito obrigado pela oportunidade, né, de a gente estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa necessidade. Sempre um prazer te receber aqui no programa. A gente conversou algumas vezes próximos das datas comemorativas, né, que são aqueles momentos em que tem uma necessidade maior do sangue, dessas doações de sangue, e o número de doadores acaba diminuindo um pouco. Queria saber, já para começar nas nossas perguntas, que você já se apresentou algumas vezes, então eu acho que o nosso público já está habituado com você. Queria saber, nesse início de ano, essa tendência se mantém, a necessidade das doações e a necessidade da utilização do sangue continua em alta? Então, é muito complicado, né? Esses meses de dezembro, né, janeiro, fevereiro, que pega final de ano, carnaval, é um mês muito delicado pra gente, né? A gente ficou um pouco preocupado em relação à doação de sangue, porque as cirurgias continuam, né? Os pacientes oncológicos continuam fazendo tratamento, que demanda de bastante sangue. Acidentes, infelizmente, está acontecendo demais na nossa cidade. E o estoque do banco de sangue não tá no estoque suficiente para a gente conseguir atender os pacientes, e isso que nos preocupa. E também as viagens, né? A gente está com muito doador viajando, né, período de férias, e isso faz com que o nosso estoque fica desabastecido. A gente até pode destacar e relacionar que essa situação dos doadores, os doadores regulares estarem viajando nesse período do ano, mostra também que não só eles, mas a população como um todo está viajando. E nesse período de viagem, nesse período que tem muito movimento nas estradas, acaba também, infelizmente, acontecendo esse aumento no número de acidentes, não é mesmo? Isso, aumenta o número de acidentes e aquilo que eu te falei, né? Sempre falo, né, quando eu vou nas TVs, o banco de sangue, ele é de toda a população, né? Não é da gente que trabalha lá, não é do dono dele. É de todo mundo precisa, né? A gente está aqui, graças a Deus, mas pode ter um familiar precisando, um amigo, um conhecido, né? Bastante gente está precisando de ajuda nesse momento e, infelizmente, esse mês é um mês bem crítico, porque cai muito. A gente precisa, para manter um estoque ideal, de 50 a 60 bolsas por dia. A gente está com uma média de 20 bolsas. Aí eu te falo, se acontecer uma tragédia aí, de repente, a gente não vai conseguir atender. Infelizmente. E se a gente pesquisar também, os outros bancos de sangue do Brasil também estão com estoque baixo, não só a gente. Quer dizer, a gente não consegue nem pegar uma bolsa bem emprestada para atender, porque eles também não têm. É um momento muito delicado, como você falou, mais ou menos ali 1/3 das doações necessárias só estão acontecendo, e uma doação necessária para um período normal, não é mesmo? Uhum. Um período como as coisas estão acontecendo dentro dos conformes. Mas a gente viu na cidade, aqui em Petrópolis, e também as outras cidades próximas aqui da região serrana, que tem muito essa questão da tragédia, infelizmente. São cidades muito vulneráveis a questões das chuvas, e esse período de janeiro, esse período do verão, é o momento que mais acontecem as chuvas. Então, a situação que já está complicada dentro da normalidade, caso aconteça alguma coisa, como você mesmo disse, pode ficar ainda pior, mais difícil, não é mesmo? Fica pior. Deus que nos guarde. A gente sempre pensa assim e pede, né? Porque tá esquentando muito, hoje tá muito quente. Aí, de repente, vem uma chuva, igual veio aquelas. Acontece uma tragédia, Hugo, a gente vai ter condição de atender. Se aparecer muito paciente, infelizmente, a gente não vai conseguir. E assim, por isso que a gente pede ajuda, né, às pessoas. Aí, às vezes, alguém fala assim, nossa, ela tá de novo pedindo sangue, né? Mas a necessidade é grande, é muito paciente. A gente atende UTI neonatal. Entendeu? Às vezes as pessoas só pensam que adulto, né, ou cirurgia, só acidente que demanda de sangue. Não, criança também precisa de transfusão. Bebê recém-nascido prematuro também precisa de transfusão. Quer dizer, toda uma população necessita que o banco de sangue fique com o estoque ideal, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã. É verdade. E para as pessoas que não estão viajando, as pessoas que estão na cidade, a gente pode destacar, inclusive, que as pessoas que estão viajando podem fazer as doações dos seus respectivos locais que estão no momento, mas para as pessoas que estão aqui na cidade, que têm a disponibilidade para fazer a doação, como é que o banco de sangue funciona?
Então, a gente funciona todos os dias, né? De domingo a domingo, das 7 da manhã às 18 horas. E a gente está na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. E a gente também está oferecendo transporte. Entendeu? Eliane, eu quero ir, mas eu tenho dinheiro de passagem. Ou eu não quero pegar ônibus, um exemplo. Consegue me mandar o carro? A gente consegue enviar o transporte para pegar as pessoas. Esse é um ponto bem interessante e importante da gente destacar justamente porque o banco de sangue vai até a população também, não Sim. só o contrário, é uma via de mão dupla que é benéfica para para toda a população, tanto para as pessoas que podem fazer essa doação, tanto para as pessoas, tanto para o banco de sangue que precisa dessa doação. Eu queria saber também sobre as pessoas que podem fazer a doação. Como que são as regras? A gente já comentou algumas vezes, mas é sempre importante a gente destacar isso. Sim, então, precisa estar em boas condições de saúde, né? Ter mais de 50 quilos. Se tiver feito endoscopia, colonoscopia, pode doar depois de 6 meses. Tatuagem. Eu fiz tatuagem e não posso doar. Assim, se o estúdio do tatuador tiver o certificado da Anvisa, tudo certinho, pode doar depois de 6 meses. E se não tiver, depois de 1 ano. Quem teve hepatite A, até os 11 anos de idade, também pode doar sangue normal. Que às vezes, eu tive hepatite quando criança, eu não posso doar. Muitas pessoas às vezes falam, né? Mas não, pode doar sim. Aí às vezes algumas pessoas ainda perguntam, tem um diabetes, eu posso doar? Pode. Quem não usa insulina, pode doar normalmente. Perfeito. E no dia da doação, no momento ali, tem alguma restrição que a pessoa tenha para poder fazer a doação? Então, no dia da doação, a gente só pede para evitar alimentos gordurosos. Se alimentar bem, entendeu? Se for depois do almoço, a gente pede para almoçar, tudo isso. Só evitar alimentos gordurosos, fritura, né? Carne de porco, feijoada, essas coisas. Só evitar e pode doar normalmente. Perfeito. Então a gente pode ver que são regras bem amplas Uhum. para justamente a população poder fazer essa doação. É algo bem positivo para a população, algo que pode ser feito por grande parte da população e ajuda todas as pessoas. Então é algo bem importante da gente destacar. E Eliane, eu queria te perguntar agora, não sobre as doações específicas, mas sobre esse período do ano. Você diria que já é algo histórico desse início de ano, início de janeiro, finalzinho de dezembro, janeiro, é um período mais complicado mesmo? Já. Eu tô bastante tempo no banco de sangue e dá para perceber que esse período é o mais crítico que a gente se encontra no momento, né? Tem ano que é mais tranquilo. Às vezes o paciente que, exemplo, sofreu um acidente, quando o paciente é jovem, assim, é muito conhecido, consegue demandar bastante pessoas para doar sangue. Mas quando é um paciente mais idoso, às vezes a gente não consegue uma campanha legal com aquele familiar. Aí faz com que, ainda mais nessa época, o estoque cai mais ainda. Porque o sangue, ele é usado diariamente, né? As pessoas precisam. 24 horas tem paciente precisando e tem a transfusão que atende. O nosso problema pior, igual você perguntou, histórico, é nesse período realmente. Porque é um período que a faculdade está de férias, né? A escola está de férias, a gente consegue fazer campanha. Porque com 16, 17 anos também pode doar com o pai ou a mãe presente. É até importante a gente destacar que justamente essa questão das pessoas muitas das vezes estarem em casa, né, não irem para a rua, às vezes dá uma complicada nesse processo da doação. As pessoas não saem de casa só Sim. para fazer isso. Então é algo bem complicado e que com a ajuda da população pode ser resolvido, pode ser com a população indo fazer essa doação. É uma situação que pode ser resolvida porque é algo tão importante e para tantas pessoas. A gente sempre destaca, né, que uma doação pode salvar até 4 vidas, não é mesmo? Isso, uma doação salva até 4 vidas e 6 recém-nascidos, né? E para as pessoas que fazem a doação constantemente? Agora uma pergunta que é até uma dúvida minha mesmo. Uhum. De quanto em quanto tempo a pessoa pode doar sangue? As mulheres podem doar a cada 3 meses e os homens a cada 2 meses. Mas num período de 1 ano, as mulheres podem fazer 3 doações e os homens 4 doações. Perfeito. No período de 1 ano. Então já fica isso esclarecido também para as pessoas que a gente está comentando aqui justamente sobre essa dificuldade, para as pessoas que possam, que se interessem para fazer essa doação, que tenham esse trabalho que é tão importante, como a gente está destacando aqui tantas vezes, ainda mais nesse período tão crítico, para as pessoas poderem botar na rotina também, né? A gente espera que isso atinja as pessoas, que elas consigam colocar na rotina, tirar um tempinho para um tópico tão importante.
Eliane, tem mais algum ponto que você queria destacar sobre essa doação? Ou também até mesmo fazer um pedido para a população? Então, eu quero pedir ajuda, né, quem esteja nos assistindo, que vá ao banco de sangue, faça sua doação. Uma doação você salva até 4 vidas, a doação é rápida, segura, e muitas das vezes as pessoas não doam por falta de informação. Ou então muito mito, né, em relação à doação. Se eu doar uma vez, eu vou ter que doar sempre. Não, você doa uma vez porque você volta a doar, porque você sente bem em saber que está ajudando a salvar vidas. Eliane, se eu doar uma vez e meu sangue engrossa, eu vou ter que ficar doando? Se o sangue não engrossa, não afina, você só volta porque você sabe que está ajudando a salvar vidas e se sente bem em relação a isso. Eu peço ajuda a toda a população de Petrópolis, né, que esteja nos assistindo, que vá ao banco de sangue, realize uma doação. A gente está numa fase bem complicada, muito preocupante, né, porque estamos com atendimento de muitos pacientes e a gente precisa da ajuda da população. Perfeito, Eliane. Então já fica esse pedido, esse chamado para a população, porque é realmente um período muito complicado e que a gente precisa da ajuda de todos que estão nos assistindo. Eliane, vou agradecer a sua presença aqui. É sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Hugo. Muito obrigado mais uma vez, né, ajudando, né, a gente a salvar vidas, né, dando essa informação para a população. As portas da TV Correio da Manhã sempre estarão abertas para o Banco de Sangue e também para todos esses assuntos que são tão importantes para a nossa população. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Olha só, gente, começamos agora mais uma entrevista. Desta vez, estamos aqui ao vivo com a Ana Faustino, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre as questões dos MEIs, os microempreendedores individuais, mais especificamente sobre as obrigações para esse ano de 2026 e, é claro, para o início de todos os anos. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Obrigada pelo convite. E é isso, 2026 está chegando e os MEIs ele tem algumas obrigações, né, que devem ser realizadas, e é bom essa conversa para orientar os novos, os antigos.
Mano, é muito bom a gente explicar isso, a gente explicar, levar esse conhecimento para esses microempreendedores para poder ter um ano tranquilo, começar o ano já com um bom planejamento, cumprindo as obrigações. Mas antes da gente começar a falar especificamente sobre os MEIs, vou pedir só para que você se apresente para o nosso público. Ah, sim. Meu nome é Ana Faustino, eu sou contadora e hoje eu atendo, né? Sou especialista MEI, atendo em público MEI, imposto de renda, pessoa física. Eu tenho meu Instagram também, Ana Faustino Soluções, e ali eu sempre trago algum informativo para esse público, né? Para que desde até aquele que quer ainda se formalizar ou para aquele que já é formalizado, para que ele tenha o conhecimento, né, para que possa errar até menos, né, porque por eu ter esses anos que eu venho atendendo o mês, muitos que chegam até mim para algum tipo de regularização, orientação, muitos é porque realmente faltou o conhecimento. Então, assim, eu uso até minhas redes sociais para trazer um pouco mais desse conhecimento, para que as pessoas estejam realmente empreendendo consciente. A gente realmente está consciente sobre todas essas questões, quando tiverem algumas alterações também, levar para esse público, levar para essa parte da sociedade, para esses empreendedores. E para a gente poder começar, de fato, as nossas perguntas e respostas, a nossa entrevista mesmo, eu queria perguntar para você, Ana, quais são as obrigações que os MEIs têm nesse início de ano, nesse início de 2026? Então, para 2026, para quem está abrindo um MEI, ontem mesmo fiz a abertura de um MEI, então, assim, o que eu costumo dizer para os meus clientes, a partir do momento que esse MEI, ele é registrado, ele tem um CNPJ, no mês seguinte ele já começa a ter as obrigações. E a mais importante que eu considero de todas é o pagamento da Guia DAS. A Guia DAS vence todo dia 20, né, de cada mês. Então, o MEI que está abrindo esse mês de dezembro, né, amanhã é dia 31, a partir de janeiro, no dia 20 de janeiro, ele já tem a primeira obrigação dele, que é a Guia DAS. E aí, depois da Guia DAS, é o que a gente considera também importante, é fazer o controle do faturamento mensal. A gente sabe que ainda não houve nenhuma alteração para 2026. O MEI continua tendo o teto de faturamento 81 mil anual. Então, para aqueles MEIs que já foram abertos em 2025 e 2026, 1º de janeiro já começam as declarações anual de faturamento do MEI. Então, 2026 declara 2025. Então, essa é mais uma obrigação que o MEI tem. E uma outra também muito importante para aquele MEI que atende pessoa jurídica é a emissão da nota fiscal referente aos serviços, né? O MEI, ele continua sendo obrigado em 2026 emitir nota fiscal quando ele presta serviço para PJ, para pessoa jurídica. Para pessoa física, o MEI ele não é obrigado, é facultativo. Mas se um cliente, pessoa física, solicitar a emissão da nota fiscal, ele não pode recusar, até mesmo porque tem o direito do consumidor, né? E também esse MEI eu oriento, você não vai deixar de perder um cliente porque o cliente está exigindo um documento fiscal que está pagando pelo serviço ou pela compra, né, de algum item. Verdade, Ana, é realmente muito importante essa questão, entender. A gente teve um pequeno probleminha com a conexão, a gente continua escutando a Ana, mas agora a gente teve um pequeno probleminha com a imagem dela. Mas só destacando, enquanto a gente está acertando essa parte, que é realmente muito importante ficar ligado nessas questões, fazer esse planejamento, já ter essa organização para justamente não ter problemas futuramente, não ter problemas no decorrer do ano. A Ana já voltou, gente? Agora voltou, agora já estamos aqui com ela de novo. E Ana, queria perguntar um pouco sobre a segunda questão que você trouxe, sobre a questão dos impostos. Queria saber como é que funciona essa parte. Sim, o MEI, dependente de quanto ele faturar, observando o teto do faturamento, ele vai pagar sempre o imposto dele é fixo, né? Então, ele não tem alteração de acordo com o faturamento. Só tem alteração, lembrando que agora a gente está virando, né, de 2025 para 2026, já temos aí previsto o aumento do salário mínimo. Então, em fevereiro, esse mês já vai pagar a guia com alteração, com o valor já reajustado, porque a guia do MEI, ela tem um percentual do INSS,
os 5%, e esse 5% é de acordo com o aumento do salário mínimo, né, o piso nacional. Então, ele já vai pagar essa guia em fevereiro com o valor reajustado, porque o mínimo, a partir de 1º de janeiro, já vai ser atualizado para R$ 1.621. Então, em fevereiro, lá no dia 20, o MEI já vai pagar o valor reajustado. Em janeiro, ainda paga o valor antigo, que é referente à guia de dezembro, e aquele MEI que ele tem no seu CNPJ, atividades cadastradas referente a serviço, é acrescido o valor de R$ 5,00 referente ao ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E para aquele MEI que tem na atividade comércio, é acrescido R$ 1,00 referente a ICMS. Para transporte, comércio, normalmente é acrescido esse imposto do ICMS. Então, resumidamente, o MEI paga três impostos em uma única guia, que é o INSS, que é a Previdência, né, a contribuição para a Previdência, o ISS, se ele tiver serviço, e ICMS, se ele tiver comércio, né, prestação de serviço, comércio, né, na verdade, vende algum produto. E aí que a gente chama até de atividade mista, né, pode ter aquele MEI que tem as duas atividades, tanto comércio quanto serviço. Então, aí ele vai pagar os 3 impostos. Agora, se ele tiver somente serviço, vai ser o INSS, que é o imposto principal, que é o 5% sobre o mínimo, mais o ISS. Mas se ele tiver só comércio, ao invés de acrescentar os R$ 5,00, vai ser acrescido R$ 1,00. Para 2026, são esses impostos, né, que ainda vão estar em vigor, mesmo a gente sabendo que está começando aí a reforma tributária. Vai ser um ano teste, né, em 2026, e a partir de 2027 vai ter algumas mudanças, né? Vai entrar novos impostos, mas vai ser de uma forma gradual, de 2027 até 2033. Então, esses impostos irão até reduzir. Mas, no primeiro momento, 2026, se mantém os mesmos impostos que foram pagos em 2025. E aí vai ser um ano teste, né? Um ano de planejar para começar a entender como que vai ser 2027 com a nova modalidade de impostos, mas continuando ainda previsto ser uma guia única para o MEI. E um outro ponto que a gente pode destacar é que algo que vem sendo muito falado foi inclusive proposta de governo do atual governo do Lula, sobre a questão do imposto de renda, a isenção do imposto de renda pessoa física para as pessoas que recebem até R$ 5.000, que já vai passar a valer, se não me falha a memória, a partir desse ano de 2026. Eu queria só perguntar, são coisas diferentes, não é mesmo? Essas obrigações Sim. do MEI e essa questão do imposto de renda pessoa física são duas coisas diferentes, não é mesmo? Sim, então o MEI, ele pode até estar, dependendo do faturamento dele, está obrigado a também entregar a declaração de imposto de renda de pessoa física. E aí, com esse novo teto, né, de R$ 5.000, né, que o contribuinte vai passar a ser isento, lembrando que a tabela vai começar também a partir de janeiro. Então, esse reflexo do imposto de renda, a gente vai conseguir começar a visualizar isso lá em 2027. Porque para quem trabalha de carteira assinada, né, para quem é CLT, então a nova tabela lá que vai rodar no departamento pessoal a partir de janeiro de 2026. E aí, 2026 a gente só declara em 2027. Mas aí, para quem já estava acostumado no ano de 2025 ser descontado, né, ter uma retenção lá no contra-cheque do imposto de renda, para quem estiver dentro da faixa de R$ 5.000 vai estar isento. Então, é bem que provável que em 2027 essa pessoa que estava acostumada a declarar, porque já tinha ultrapassado a faixa de isenção, a partir de 2027, a gente visualizando a nova regra de 2026, mas em 2027 essa pessoa não esteja obrigada a declarar pela renda, pode estar obrigada até por outras regras que tem lá na questão do imposto de renda, que sempre é realizada em março, né? Então, em março a gente vai entender mais sobre as regras para 2026, mas esse tabela nova para 2025, o reflexo dela a gente vai enxergar lá em 2027. Perfeito, Ana. E agora, saindo dessa parte das obrigações, que a gente já conversou um pouco, já falamos também, esclarecemos essa diferença das duas obrigações, queria perguntar um pouco sobre dicas. Que dicas que você teria para os MEIs nesse início de ano, início de 2026? Olha, a dica que eu tenho para os MEIs, que eu considero assim primordial, é fazer o controle mensal do seu faturamento, porque todo planejamento antecipado te poupa de
você ter que lá na frente, no futuro, pagar mais impostos ou pagar algo que você poderia ter evitado. Então, assim, a dica que eu dou para esse MEI, eu costumo até falar, né, que para quem é digital, tem aplicativos hoje que faz o controle de faturamento do caixa, né, do fluxo de caixa, é controlar ali mesmo, todo o valor que entrou, todo o valor que saiu, e se a pessoa não é digital, Ana, eu sou analógica, usa a planilha do Excel, usa o caderninho, não tem problema nenhum, pega a agenda, aproveita que o ano de 2026 está começando, pega um caderno novo, pega uma agenda nova. Eu costumo até falar para os clientes, né? Compra 2 cadernos, um chama de entrada, outro chama de saída. E ali registra mesmo de fato, que você começa a entender, será que o ano de 2026 ainda, o MEI ainda é para mim? Né, com um teto de faturamento de 81 mil reais, o MEI ele tem que faturar em média por mês, para ficar redondinho, R$ 6.750. Então, se esse MEI fizer esse controle, assim, né, mais ali pontual, sem intencional, ele pode até mesmo antes de não ser pego de surpresa e ele sair, né, da condição de MEI e migrar para uma microempresa, porque ele vai começar a ver a evolução do faturamento dele e também a partir, eu digo também que o controle de faturamento te permite você planejar. De repente é um acessório novo, né, que pretende comprar para estar oferecendo um serviço de mais qualidade para os seus clientes, é um treinamento, é um curso de capacitação. Então, quando você consegue visualizar de fato o que está entrando e está saindo, você consegue planejar o seu futuro, né? Então, você já consegue se preparar. Eu costumo dizer assim, o MEI é uma porta de entrada para você começar a empreender, mas que não seja MEI pro resto da vida, né? Então, assim, não tenha medo do crescimento. Empreender, eu sei que é difícil, não é fácil, mas não é impossível. Existe a dor do crescimento, mas quando você planeja, né, o MEI, ele não está obrigado até esse momento ter contabilidade, mas ele pode procurar um auxílio, né, de um profissional contábil para tirar dúvidas, para fazer uma consultoria. Isso vai agregar muito, né, para o negócio desse empreendedor. E esse controle também é isso, né, para que os MEIs não cheguem no final do ano serem pegos de surpresa porque excedeu o teto de faturamento. E aí, se você exceder o teto, tem um excesso de faturamento, tem imposto sobre isso, tem um cálculo sobre isso, e você pode sair com antecedência. E aí, projetar o teu crescimento, né? Então, assim, planejar. Se até os 3 primeiros meses eu faturei X, então eu vou projetar que eu vou dobrar esse faturamento. E aí, enxergar que momento é a hora de sair do meio, até quando você pode ficar. Então, essa é uma dica que eu gosto de dar para os clientes. Para quem vai prestar serviço para a pessoa jurídica, emitir nota fiscal, de acordo com a declaração, de acordo com as emissões das notas, com o total do teu faturamento. E outra coisa também, para quem faz esse controle mensal, quando chega agora na época da declaração do faturamento do MEI, esse MEI ele já tem o valor dele contabilizado, né, registrado de janeiro a dezembro, porque ele já fez o controle mensal, ele não precisa agora em janeiro ter que 12 meses anteriores ver mês a mês quanto que faturou para fazer a declaração. E outra dica importante também, a declaração anual de faturamento do MEI começa em 1º de janeiro e vai até o último dia útil de maio. Então, assim, não deixar para a última hora, para não cair no esquecimento, enviar a declaração fora do prazo, paga multa. Então, para quê? Desprevenidos, preparados, para quem já faz o controle mensal, em janeiro você não tem o que esperar, você já pode fazer a declaração, porque você só tem o mês de dezembro para finalizar, né? Para levantar os valores faturados lá no teu caixa. Então, essa é a dica que eu dou, acho que é muito importante, para não deixar para a última hora, né? As obrigações começam agora a partir de 1º de janeiro, e você, o quanto antes você fizer, você já está livre, você já está com o novo ano, já começa a se preparar para a reforma tributária, já assim, ficar aberto, né, para as notícias, o que você tem que implementar. O MEI, eu falo que o MEI, como ele é essa porta aberta, né, a porta inicial para o empreendedor, com poucas obrigações, mas cada dia que passa, a responsabilidade está sendo maior. Então, o MEI ele tem que se programar, ele tem que estar atento aos noticiários para que ele não seja pego de surpresa e lá na frente ter um gasto desnecessário, né? Ou com multa, ou com... Não é verdade?
Dicas essenciais realmente para os MEIs. E a gente poderia continuar conversando, sei que você tem mais dicas para passar para o nosso público, mas aí vai poder acompanhar no seu Instagram também. Se quiser, a gente pode marcar também uma outra entrevista para fazer uma matéria aqui especial para a TV Correio da Manhã, mas hoje, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Foi um prazer te receber aqui no programa e ter esse bate-papo com você. Muito obrigada pelo convite. Quando precisar, quiser trazer algumas atualizações aí em 2026, quando começar, é só chamar. Estou aqui à disposição. Ana, muito obrigado. E, gente, Obrigada, boa tarde. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.